Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um Papo de Pesquisa. E o assunto de hoje é educação. Eu sou Stephanie Paiva e estou aqui com meu colega... Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou Felipe Chicarino e estou junto com a Stephanie nesse rolê aqui para a gente falar de pesquisa, de educação, tudo no mesmo papo. Exatamente. Hoje a gente está recebendo aqui parte da equipe do Núcleo de Educação. Estamos aqui com Kiara de Deus Demura, que é economista, doutoranda em economia, né? E coordena o Núcleo de Educação. O Breno Zini, que é economista e pesquisador no Núcleo de Educação. E a Franciane Figueiredo, que é estatística e doutora em epidemiologia, Chicarino. Na hora que eu olhei o sobrenome da Kiara, eu falei, será que eu tenho roupa pra isso? Uma pessoa que tem Deus no nome, algo muito importante, né? Né? Gente, sejam todos bem-vindos. Fran, Obrigado. Breno, Kiara, de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui pra gente poder fazer essa prosa, pra fazer esse papo de pesquisa. Papo de pesquisa que hoje vamos falar sobre educação. E eu começo perguntando para a Kiara. Fala pra gente, Kiara, um pouquinho de como funciona o núcleo de educação aqui no Instituto Jones. Então, o Núcleo de Educação, ele existe no Jones já há alguns anos e o que ele engloba, né, são parcerias com a SEDU, Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, e também a FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado. E com esses projetos de pesquisa, então, a gente vai estudando educação básica, algumas vezes educação superior, acompanha indicadores também. Entendi. Agora, é legal a gente lembrar também, né, Stephanie, que esse projeto aqui, o Papo de Pesquisa, além desse, muitos outros fazem parte dos 50 anos. Dos 50 anos do Instituto Jones. Esse senhor de meia idade, 50 anos, meia idade, meio estranho, né? Imaginar que daqui a pouco a gente tá chegando lá. Eu não. Tô longe ainda, Chicarino. Falta um tempo aí pra chegar nos 50. Agora, Kiara, queria entender melhor pra gente poder fazer esse mergulho, né, nessa questão da educação. Muitos projetos são, vamos dizer, monitorados aqui, né? O Instituto, nesse sentido, seria um apoio à SEDU, ou seja, a SEDU tem essas políticas públicas e o Instituto Jones vem para poder, tá funcionando, tá indo bem, tem que mudar um pouquinho o rumo dessa questão pra cá, pra lá, enfim. O Instituto acaba sendo uma instituição que contribui com a SEDU para que a política pública seja mais eficiente possível. Essa é a nossa ideia, né? E da SEDU também, quando procura o Jones, demandando alguma pesquisa. Agora a gente tem a avaliação do programa Escola em Tempo Integral, que está funcionando, está no ar. É uma política de governo que está sendo executada e tem a perspectiva de ampliação. Então a gente vem com esse projeto para poder ajudar a SEDU com evidências. Né? Claro que quem vai tomar a decisão é a SEDU, mas a gente está aqui como pesquisador levantando evidências para que eles possam tomar a decisão de uma melhor maneira possível. Temos também outros estudos que estão sendo realizados, acompanhamento do Plano Estadual de Educação. A gente acompanha diversos indicadores para 20 metas. A gente também está vendo os desdobramentos da pandemia de Covid-19 na educação, e também tem o preditor do abandono, que é nosso xodó, e que é um produto que está sendo desenvolvido desde 2017 e que ajuda a SEDU a ver quais são os alunos mais propensos a abandonar. Então, realizar ações para evitar esse abandono escolar e os problemas daí decorrentes, né? E é legal que todo esse zelo, todo esse cuidado com a educação faz da educação capixaba uma das melhores do Brasil. E como é que é para vocês? Vou começar aqui pela Fran e depois queria ouvir o Breno. Como é que é fazer parte, né, de um núcleo dentro do Instituto de Pesquisa que contribui para que os indicadores da educação capixaba sejam um dos melhores do Brasil? Então não é qualquer núcleo, não é qualquer educação, é a capixaba que está fazendo um sucesso danado. Eu queria ouvir vocês. Primeiramente, eu me sinto muito honrada, né, por fazer parte, né, deste núcleo aí de estudos educacionais, né, e apesar da minha formação, às vezes, ser um pouco na área da saúde, assim, né, mas as técnicas, matemáticas, estatísticas, elas estão todas, né, tem tudo a ver ali com o que a gente também tem estudado ali na área da educação, né, e eu me sinto honrada por estar
agora, né, nessa área, estudando essa parte da educação aqui no nosso estado e podendo contribuir também, né, fazendo essa devolutiva, né, para o nosso estado aí, né, com o nosso conhecimento. Fique à vontade, meu irmão. Exatamente. Exatamente. Uma coisa que a gente estava conversando até esses dias na sala, né, que a Fran falou, uma coisa que a gente tem no Núcleo de Educação é que todo dia é um desafio novo, é um aprendizado novo que a gente tem, é um desafio que a gente tem que resolver, né? Então, assim, todo dia é um desafio, todo dia é uma coisa nova que a gente aprende. E ajudando o nosso estado, né, com dados mesmo para tomar de decisões, com dados, não com achismos, né, mas com os dados empíricos e para tomar de decisão mesmo. Então, pra gente é uma honra participar. E eu tava ouvindo a Fran falar antes de você, ela falou assim, apesar da minha formação ser na saúde, mas quando a educação falha, a gente tem prejuízo na saúde também em outras pastas, né? A gente tava até brincando com os outros, né, convidados que tiveram aqui de outros núcleos, né? Uhum. Vamos pensar que o Instituto Jones é um corpo, não é isso? É um grande corpo. É um grande corpo. Exatamente. É um grande corpo. E a gente tem vários órgãos dentro desse corpo. Qual seria, dentro desse corpo Jones, qual órgão seria o núcleo de educação? Puxa. Que responsabilidade. Eu ia bater aqui, mas lembrei que não pode. A educação, ela é o pilar da sociedade, né? Então, quando a gente olha para qualquer país desenvolvido, uma das primeiras coisas que a gente olha é para qualidade da educação naquele país, né? Então, pensar aqui na educação no nosso estado e também dentro do Jones, como a Fran falou, é uma honra, porque a gente está podendo ajudar a SEDU a pensar no futuro, no presente, porque tem muita gente que precisa da educação agora para entrar no mercado de trabalho, seja por cursos técnicos, seja, né, enfim, concluir a educação básica, tem via EJA, enfim, diversas ofertas que existem, mas tem também aquela população que está sendo preparada para lá no futuro fazer a diferença, né? Então, desde lá do prezinho, da escola primária, até o final do ensino médio, cursos técnicos, e aí daqui a pouco essa população, né, aqueles que se interessarem podem ingressar numa graduação, enfim, e isso tudo tem consequências em todas as áreas, seja economia, seja na saúde, seja na segurança, que é uma pauta importante. Exatamente, no desenvolvimento socioeconômico daquela sociedade. Então, se a gente quer um estado mais igual, próspero lá na frente, a gente tem que pensar hoje na educação. É o que ajuda a traçar o caminho, né? Então, se eu fosse chutar como é que fala? Um órgão. Um órgão seria o pâncreas. Pâncreas? Sem o pâncreas, você muito morre. Importante. Não seria e é o câncer mais gravíssimo. Eu chutaria os pés. Não seria os ossos ou o músculo? Olha! Que dá sustento. Viemos pra saúde. Acabou que voltamos viemos pra saúde. Aula de ciências aqui. Que dá sustento pra tudo, pro corpo. Muito boa. E você que está nos acompanhando, qual órgão dentro de um corpo maior seria a educação? Pâncreas? Os ossos? Pâncreas você chutou. Pés. Ó, o cérebro. O cérebro. Faz pensar. Boa. E aí, Kiara, você falou, né, explicando aí pra gente como funciona o núcleo, que vocês olham para a educação do estado, né, fazem essa análise, fazem essa entrega para a SEDU, e a partir disso a SEDU tem aí as tomadas de decisões que vão impactar diretamente ali na ponta, né. A gente, dentro desse tempo, né, de núcleo de educação, vocês têm exemplos que a gente consegue trazer aqui para a mesa de algo que foi analisado e uma decisão que foi tomada com base na pesquisa e que trouxe um resultado interessante? Puxa, tem algumas coisas. E eu acho que é legal a gente destacar o preditor do abandono, porque ele está sendo usado agora pela SEDU, por exemplo. Foi criado recentemente uma gerência, que é a gerência de busca ativa. Então, eles vão atrás dos estudantes que estão infrequentes,
que então estão faltando muito, enfim. E a gente recebe os dados da SEDU quando termina o primeiro trimestre e a gente estima qual a probabilidade dos estudantes, cada estudante da rede estadual, né, a vir a abandonar a escola. E aí isso acaba ajudando no trabalho daquela gerência ali. Poxa, eu preciso dar uma atenção, escola, vocês precisam dar atenção a esse estudante aqui, porque ele está com alta probabilidade de abandonar a escola. Então, eles conseguem ir até lá, né, e fazer todo um planejamento deles das ações ali dentro. Então vocês conseguem, através de uma tecnologia, ir vendo se o aluno tá ou não tá indo à aula. E aquele aluno que ele vai faltando, essa tecnologia já consegue dizer para vocês, o Marcos do 3º ano, ele tá com um percentual de faltas aqui, pode ser que ele venha... É mais ou menos isso? Como é que funciona isso na não prática? Exatamente. Quem acompanha a frequência dos estudantes é a SEDU. Né? Tem então um sistema de gestão onde os professores lá, e aí o professor que estiver nos escutando agora, por favor, o seu preenchimento dessas bases é fundamental para o planejamento da educação aqui no estado. Então a SEDU acompanha esses registros e a partir desses registros, então eles nos passam a informação depois finalizado o primeiro trimestre, que é geralmente quando a maioria dos professores já preencheram, ou todos já preencheram lá notas, e dá para o sistema extrair, né? Dá para fazer essa extração de quantitativos de frequência, e aí a gente recebendo esses dados aqui no Jones, a gente faz o cálculo e devolve para a SEDU essas probabilidades por aluno, né? Por aluno, falando qualquer escola. E aí eles conseguem se planejar lá e discutir internamente na rede o que fazer e quais medidas tomar para evitar que esse aluno venha abandonar a escola. São indicadores que ajudam, assim, de forma preventiva, né? Isso, Ao exatamente. invés de você tratar ali depois que aconteceu e ir atrás, você evita que isso aconteça, né? Uma outra coisa também que é legal a gente falar, que aí conversando a gente vai lembrando, né? A avaliação do Escola em Tempo Integral, a gente está, digamos assim, numa segunda edição, né? Então, até 2019, 2020, havia um modelo no estado e que ele foi aprimorado de lá para cá e expandiu bastante na rede. Então, a gente está chegando agora a um quantitativo, assim, acho que de quase 200 escolas ou até mais, né? Um pouquinho mais, então... de cabeça agora a gente não lembra, mas teve uma expansão muito forte de 2020 para cá. Então a SEDU entrou em contato com o Jones e pediu novamente uma avaliação de impacto. E uma coisa que a gente fez na primeira avaliação, que a gente estava observando, que assim, o estado do Espírito Santo, assim como outros estados e o próprio Brasil, tem um plano de educação. Dentro do plano de educação, tem uma meta, que é a meta 6, que é voltada à educação em tempo integral. E o objetivo lá era que fosse alcançado um percentual de 50% das escolas até o final do plano. Então, aqui no caso do Espírito Santo, em 2025, o objetivo era que, a meta, né, era de que 50% das escolas públicas já estivessem no modelo de tempo integral. Não estou falando da política pública, mas que estivesse ofertando educação em tempo integral, que seria a partir de 7 horas a média diária, e que atendesse a pelo menos 25% dos estudantes do público-alvo. Beleza. Nessa primeira edição que a gente teve da avaliação do tempo integral, a gente foi desmembrar o indicador aqui do estado, a partir dos microdados, e a gente viu que a rede estadual, ela tinha esse planejamento, então era possível que a rede conseguisse alcançar essa meta sozinha. Só que quando a gente fala do plano estadual de educação, a gente não está falando do plano da rede estadual de educação. A gente está falando do território, do Espírito Santo como um todo. Então inclui municípios. Inclui as outras redes privadas, federal também. E aí a gente foi, então, desmembrar como que era
esse quantitativo de estudantes de escola por rede. Aham. E aí a gente foi ver que o Espírito Santo, mesmo havendo essa expansão forte na rede estadual, não seria possível alcançar a meta para o território. Era hiper necessário, era fundamental que os municípios também entrassem nesse movimento. Então, a partir dessa nossa entrega, foi criado o PROET, que aí, então, é um programa do governo do estado que auxilia os municípios com recursos financeiros para que eles possam ofertar educação em tempo integral lá Que também. interessante. Porque só o Estado fazer não vai adiantar. Não vai Precisa adiantar. que todo mundo, inclusive a rede privada, imbuída dessa responsabilidade de entender o quão importante é a educação em tempo integral, né? Isso. A meta, ela falava basicamente com foco no ensino público, né? Mas pensando no território como um todo, é importante também que as redes privadas, né, elas entrem nesse movimento. Porque qual que era um desafio que foi observado lá atrás? Que muitas vezes as pessoas, elas desconhecendo o modelo do tempo integral, que aí a gente já está falando da política aqui do governo, sim. né? Desconhecendo o modelo, pensava assim, olha, eu vou passar o dia inteiro na escola, eu acho que não vai ser legal para mim. Havia uma aversão grande. E aí, então, quando lá atrás, né, então, com essa oferta para o ensino médio, também pensando que tem muitos estudantes que têm a necessidade de trabalhar, né, precisa ajudar em casa com alguma outra atividade, então estar em tempo integral não era possível. É um desafio. Era um desafio, né, naquele momento. Expectativa e realidades diferentes, né? Exatamente. Então aí começou a ter a oferta também para o fundamental. E para o fundamental houve uma adesão maior. Fazia mais sentido com aquela realidade, né? Exatamente. E aí, então, assim, será que era o caso, então, de auxiliar os municípios nessa oferta, para que quando o estudante chegasse lá no ensino médio, ele já estivesse mais ambientado a passar esse tempo todo dentro da escola, né? Então, e aí tem um modelo aqui do estado que a gente está avaliando, que a gente espera trazer resultados aí nos próximos anos. Mas isso aí, então, já foi um achado lá atrás. Um resultado a partir da pesquisa, né? Exatamente. Como é que é o nome do programa? PROET. PROED. Isso. Que só foi viabilizado a partir da análise dos dados, da pesquisa feita aqui no Núcleo de Educação. No Núcleo de Educação. E eu tô ouvindo a Chiara comentar sobre a escola em tempo integral. Eu tava na rua como repórter quando o programa começou a funcionar. Fui à inauguração de algumas escolas. Rolava um ceticismo por trás. Mas será que isso vai dar certo mesmo? Não sei o que, papai. Hoje a gente vê, os números mostram isso, né? Que deu muito certo. Não que tá dando certo, né? Quando a gente olha para os números, para os indicadores, a gente vê que é uma política pública que está valendo a pena. Isso. E agora, assim, o ensino médio, por exemplo, que a gente estava falando do desafio de passar o dia inteiro na escola, né, que ele tinha anteriormente. De 2020 para cá, então, foi criado um modelo de 7 horas, que aí o estudante poderia, por exemplo, trabalhar no contraturno. Tá estudando pela manhã, pode fazer um estágio à tarde. Né? Então, não inviabilizaria ele estudar em tempo integral. Né? Então, aí essas coisas agora que a gente está conseguindo trazer, estudar novamente, que lá atrás a gente não teve essa oportunidade. Porque entrou a pandemia e tal, e por um rigor técnico, né, científico, a gente não conseguiu trazer os dados para 2020, 2021. Mas a gente está com essa expectativa agora de trazer esses resultados para a gestão. Será que esse modelo com 7 horas, como é que ele está performando? O de 9 horas e meia, que era desde o início, né? Será que ele é o melhor? Será que não, o de 7 horas é o melhor para a educação aqui no estado, né? E é essa a nossa expectativa aí, de gerar essas evidências. Essas duas modalidades, tanto de 7 quanto de 9, né? 9 horas e meia. 9 horas e meia, elas acontecem hoje simultaneamente? Tem escola que trabalha com modalidade de 7, a outra que é assim? Sim, sim. Elas funcionam em paralelo. Sim, tem algumas escolas, acho que são poucas, né, que tem nesse modelo misto, né? Tem um modelo misto, ainda tem algumas que funcionam, né, de 9 horas e meia e tem agora esse de 7 horas, né? E é mais no fundamental ou no ensino médio?
Eu não me lembro desse quantitativo. Você se lembra do quantitativo de... Do quantitativo não, de cabeça não. Mas o de 7 horas ele foi pensado justamente para o estudante do ensino médio. Para adequar a realidade do desafio de trabalhar e... Exatamente. Interessante. E tem uma outra questão, né, que a galera não gosta muito de falar de pandemia, mas certa vez um especialista me disse numa entrevista durante a pandemia que a pandemia é uma chuva e a lama dela ainda vai ser vista por muitos anos. Sim, sim. Eu nunca esqueci disso, eu ouvi isso em 2020. E na educação ainda tem lama da pandemia. Né? E eu queria que você explicasse pra gente, vocês explicassem pra gente como é que funciona o trabalho de vocês pra poder ajudar a tirar essa lama. Os impactos que ficou, da Covid na educação. Tirando né? esses impactos meio lameados da pandemia na educação. Então, a gente tem um estudo lá que olha esses impactos da pandemia e foi até uma sugestão nossa para a CEDU olhar isso lá em 2021. E com os dados que saíram do PAEBS em 2021, que aí não sei se todo mundo conhece, né? O PAEBS é uma prova que avalia a proficiência dos estudantes. Ele tem uma sistemática similar ao do SAEB, que é o Sistema de Avaliação de Educação Básica, que é do INEP. Tá? E aí, quando a gente ouve falar de IDEB, né, essas várias siglas... Sim. Essa sopa de letrinha aí. É uma sopa de letrinha mesmo, hein? O IDEB, ele é composto pela aprovação, a taxa de aprovação e esse resultado de proficiência na prova do SAEB. E aí a gente consegue acompanhar a evolução da educação no Brasil dessa forma. Aqui no estado tem uma prova similar ao SAEB, que é o PAEBS, e diferente do SAEB, o PAEBS acontece todos os anos. Então, a rede estadual consegue acompanhar a sua evolução todos os anos. E lá em 2021, com a pandemia, teve uma taxa de comparecimento, enfim, o número de estudantes que fizeram a prova do SAEB foi muito baixa. Então, o INEP até soltou uma nota lá na época, olha, a gente faz ressalvas aqui sobre os dados de 2021. Por causa da amostragem. Porque cada região adotou uma estratégia para evitar o contágio da Covid, né? Então, não sei, tipo assim... Acho que não dá para você comparar os territórios com esses dados, fazer comparações anteriores, mas aqui no caso do Espírito Santo tinha essa prova e o percentual de respondentes foi, acho que acima de 80%, então a gente conseguiu fazer o estudo. Beleza. Quando a gente pegou os dados, a gente viu que ali em 2021 não havia um efeito claro da pandemia. Quem fez a prova em 2021, a princípio, não teria sido diretamente afetado nesse acúmulo de aprendizado. Porque vamos pensar, quem faz a prova é quem está na última série de cada ciclo. Quem está no último ano do ensino fundamental, quem está no último ano do ensino médio. E aí, quem chega lá no final para fazer a prova já tem todo um histórico de uma bagagem ensino, ali, toda né? uma bagagem. E que foi acumulada no ensino presencial, ali lidando no dia a dia com o professor. Que esse foi o grande problema durante a pandemia, né? A educação, ela ser presencial. Ela não podia ser presencial, não tinha como ter essa interação do estudante com o professor. E aí, então, assim, mas quem fez a prova em 2021 ainda performou dentro da média da série histórica, né, ali. Só que a gente sinalizou no estudo o que o Chicarino falou. Olha, vários estudiosos estão apontando que os efeitos da pandemia serão sentidos nos próximos anos. Não vai ser necessariamente agora. E aí a gente entregou o estudo, depois eles entraram em contato de novo com a gente, porque o que aconteceu? Em 2022, a média caiu. Em 2023 caiu de novo. E aí, agora em 2024 já recuperamos, acho que estamos na mesma média de 2022 e mantendo essa reversão, né, de
de resultados, a gente espera que agora em 2025 performemos melhor ainda e tal. E aí a gente está assim, será então, o que contribuiu para que em 2024 a gente voltasse a performar bem, né? Será que então os resultados da pandemia, quem passou 2020 e 2021 tendo ou o ensino híbrido ou o ensino remoto, foi afetado de tal forma que em 22, 23 caiu a proficiência, e agora quem fez a prova em 24 já não foi tão afetado assim pela pandemia? É isso que vocês estão investigando. É isso que a gente está investigando. Que a gente quer trazer de resultados para a gestão aqui estadual. Mas é nesse sentido assim que a maioria dos nossos estudos acontece. A gente trabalha bastante com os dados para gerar essas evidências. E é isso, né? E é interessante que nessa questão da educação, vocês estão trabalhando pensando se o aluno vai abandonar o ensino ou não, já consegue mapear isso já está no radar. E também o quão de lama ainda tem da pandemia. Então é olhando para trás e olhando para frente ao mesmo tempo. Exatamente. Genial isso. Agora, queria ouvir vocês um pouco aí, me falam como é que é o trabalho de vocês. Você é economista e você mexe com estatística. E a gente é de humanas. A economia também é de humanas, né? Ciência social, a gente fala... né? Mas eles têm mais familiaridade com os números do que a gente. Me fala como é que é contribuir com números para um melhor número para a educação. Como é que é o trabalho de vocês, né? Porque a gente tá aqui também querendo conhecer um pouco do dia a dia de trabalho dos pesquisadores, né? A gente quer saber como é que é aquele negócio das redes sociais, como é que você tá além do story, como é que é? Não tem isso? É além do stories, fora do story. Fora dos números, como é que é? Bom, o que a gente basicamente faz, né? Como a Kiara, né? Como o Breno bem já pontuaram aqui, né? Nós transformamos todos esses dados em informações. Informações essas que vão nos direcionar, né, para algum planejamento, né, como a gente faz com a CEDU, né, um planejamento, um direcionamento, alguma tomada de decisão, né. Então a gente transforma todos aqueles dados, né, todas aquelas tabelas, né, em informações, né, basicamente isso que a gente faz. E como, né, a gente estava falando, né, sobre, por exemplo, avaliar, né, sobre a evasão do aluno, né? Como que a gente descobre, né, que o aluno é propenso, né, a evadir, né, a desistir, né? Então, o que a gente faz? A gente tem ali um conjunto de dados, um conjunto de características, né, que vão ali nos dizer através de técnicas matemáticas, técnicas estatísticas. Calma aí, você que mata a aula, a gente tá de olho em você, já sabemos já que você tá matando a aula, que você não tem ido à escola e que você pode perder o ano, estamos de olho em você. Desculpe, Fran, continue. E através dessas características, né, que a gente avalia, né, a gente consegue perceber, né, atribuir uma probabilidade, né, a esses alunos, uma probabilidade de evasão escolar, né. A gente transforma essas características aí, né, da mesma forma que, por exemplo, que a gente vê os seguros, né, os seguros de saúde, os seguros, né, de bens, materiais, de carros, né, qual que é a probabilidade daquela pessoa, né, ocorrer um acidente de carro, qual que é a probabilidade, né, daquela pessoa com aquela determinada característica, né, vir a adoecer, né? Então, da mesma forma a gente faz aqui com os alunos, né? Qual que é a probabilidade, né, desse aluno com essas características dele evadir, né? Então, isso dessa feito forma. Através de IA, né? Oi? É através de IA, de inteligência artificial, não é? Isso. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque a IA, eu vi algo interessante sobre a IA esses dias, que eu queria compartilhar com vocês, um professor falando sobre todo mundo tá com medo da IA, né? Porque se antes, né, acho que eu sou mais velho dessa mesa, eu fui fazer trabalho de escola com Barça, antes de ter Google. Agora Era meio de transporte, Barça? Era meio de transporte. Dá um Google aí, galera, Barça. Só batia na porta dos outros, vendendo enciclopédia, era assim que era o rolê. Aí o que esse professor tava falando? Ele foi questionado, mas agora você vai passar um trabalho, por exemplo, você vai pedir pro aluno fazer um trabalho sobre, sei lá, sobre Revolução Francesa. Fala aí sobre a Revolução Francesa. O cara vai lá, pergunta para o ChatGPT. Quero que você faça um trabalho sobre... Ela vai fazer para você. Aí o professor estava questionando, mas você pode provocar o aluno a fazer o trabalho de forma diferente. Você vai pedir para que ele faça o trabalho sobre a Revolução Francesa, mas ele vai entrevistar ali Napoleão Bonaparte. Ele vai perguntar pelo olhar do Napoleão
como que foi a Revolução Francesa. Ele pode fazer um ping-pong com o Napoleão sobre isso. Então a gente está aqui discutindo questões de como a IA pode ajudar ou não. Mas nesse caso dessa plataforma que vocês vão aí trabalhando com probabilidade para saber se esse aluno pode ser que ele mate a aula ou não. A gente sabe que você vai querer matar a aula, mas a gente está de olho. Então como é que é isso? Que vocês falassem um pouco sobre essa questão. Então, do uso da IA. O preditor do abandono, ele é um modelo que está sendo desenvolvido desde 2017, eu já falei isso, né? Uhum. Mas de 2021, 2022 para cá, a gente tem usado alguns algoritmos mais novos para a gente conseguir automatizar o máximo possível esse processamento, né? Desde o recolhimento dos dados até a geração da probabilidade. Aí é um grande desafio, quem não é da área, o tratamento dos dados, né? Escolha de quais variáveis que elas serão importantes para fazer a previsão. Então, que você pode colocar todas as variáveis lá e pedir para o algoritmo gerar para você uma probabilidade. Mas será que aquilo lá está certo ou está errado? Né? Uhum. Então, a gente fez um estudo... Que nem quando fala que vai chover na previsão do tempo e nunca chove. Exatamente. E aí, então, o modelo que a gente tem agora, que foi desenvolvido, ele vem com diversos algoritmos que foram exaustivamente testados aqui dentro, e a gente tem um modelo, digamos assim, fechadinho agora, que a gente utiliza, e ele está inclusive disponível no site do Jones, tá? Acessem. O preditor do abandono, lá quem tiver curiosidade, é um pacote do R. R é um software /linguagem aberta. Queria fazer um parênteses aqui. Por favor. Então quer dizer que pesquisador também tem que ser programador? Porque diz que é um inferno esse negócio aí. Diz que esse tal de R, né? Já me falaram sobre esse Pokémon já. Diz que mexer com ele é complicado, hein? Então quer dizer que o pesquisador, quer dizer que vocês têm que programar também? Vocês fazem programação também? Como é que é isso? Também. Isso, a gente usa um pouquinho de programação para tratar os dados, para poder fazer os testes estatísticos e tudo. Só que o que a gente disponibilizou lá no site do Jones já é o pacote fechado, né? O R funciona assim. Só apertar o botão. Quase isso. É uma função só, uma linha. A pessoa precisa dizer qual que é a base de dados que ela está usando para ver o histórico, qual é a base de dados que ela quer usar para prever, naquele momento ali, a probabilidade, né, de abandono, e dizer qual que é o algoritmo, o método que ele vai usar. E já sabendo que nem todo mundo tem familiaridade com o R, o que seria preciso fazer para usar esse pacote, a gente disponibilizou tanto o estudo quanto um manual lá para a pessoa desde o zero. Você instalou o R, né, o RStudio ali para usar, você precisa ter tais pacotes, você precisa digitar esses comandos aqui ali dentro e lá no final também dizer, olha, essa aqui é a minha base de dados que eu tenho de histórico, essa aqui é do presente. Vendo? Ela vai rindo de desespero. Ela vai contando e rindo. Não, eu conto rindo porque essa parte eu gosto muito. Eu gosto muito amorzinho mesmo. pelo R aqui. Você também gosta do R? Tô aprendendo. Não, eu gosto tanto que aí entram os meninos lá com a gente, às vezes eles nem tem tanta familiaridade assim. Não, calma. Não é desesperador, não. A gente ensina vocês aqui. Então, tem pesquisador que entra, tem alguma noção de tratamento de dados, conhece um pouco de Excel, de Power BI. Mas eu não sei tanto R assim. Você quer aprender? Então, tá bom, a gente ensina aqui. E o Breno... Quando você pega o jeito, você entende o mecanismo de funcionamento do R, fica mais fácil. Se eu fizer determinadas situações com ele, como é que ele vai reagir? Então, qual o resultado que vai sair daquilo, né? Então, a partir do momento que você começa a entender isso, fica mais fácil. O negócio é gravar os códigos. Eu pararia do Excel. Excel é meu limite, olha lá. Eu só sei fazer a autossoma. Não, mas eu não parei no Excel, porque eu nem comecei no Excel. Não, mas assim, quem usa o Excel no dia a dia precisa
que precisa fazer algum cálculo ali dentro, fazer um C, fazer um PROC V. Cálculo. Eu tô falando, são as Olha, funções o mais mais conhecido que eu conhecidas. já cheguei foi um cálculo renal que eu tive há 7 anos. Meu Deus. Cálculo pra mim, nem Renaldo querendo. Quanto mais... Não, renal não. Agora, você estava falando, né, de como é importante, por exemplo, voltando à questão ainda da frequência. Eu tô aqui de olho no 6. Frequência. Mas só que se o professor não lançar essa frequência de forma adequada, eu tenho esse número contaminado, né? Da mesma forma, trazendo a discussão para a segurança pública, se eu tenho, por exemplo, um policial militar que atendeu aquela ocorrência, mas ele, na hora de lançar aquela ocorrência, lançou o dado errado ou de forma equivocada, eu tenho a política pública em si sendo prejudicada. Na segurança pública, às vezes, ou até mesmo o Estado presente. Exatamente. E aí, por isso que a gente, quando a gente tem a oportunidade, a gente sempre aproveita para falar, olha, o preenchimento dessas informações é extremamente necessário, importante, por quê? Porque o gestor, ele está aqui, né, pensando, né, no caso da SEDU, tem aqui a sede aqui em Vitória, mas ele não tem como saber o que está acontecendo lá na ponta se o registro não foi, né, realizado corretamente dentro do sistema. Existe um sistema de gestão, então insere ali a informação Correta. né? Correta. Pode fazer o apelo lá. Correto, então você, professor, eu sei que é Tem muitas assim, atividades. eu nunca estive na sua pele, mas o seu trabalho é tão importante para, desde ali o contato com o estudante, mas também para o planejamento aqui da oferta educacional, porque é a partir do seu registro ali no sistema que o gestor pode saber o que ele precisa ou não fazer dentro daquela escola. Saber a realidade, né, da escola. Exatamente. Que ajustar rotas, né? Ajustar rotas, sim. Aqui no estado, por exemplo, a gente tem um planejamento estratégico. Então, o governo do estado levanta vários dados para poder pensar o que ele vai entregar para a sociedade daqui a uns anos. O Instituto Jones também tem seu planejamento estratégico, a SEDU de igual forma. E aí, como que a gente vai fazer esse planejamento se a gente tem dados ou poucos dados ou a gente não tem essa informação? Né? Municípios também, aí tem as redes municipais são extremamente importantes para planejar o futuro da educação no estado. E aí a maior rede, né? É a maior rede, assim, se for pensar todas elas somadas, né? Então vocês também, né, lá... bora fazer um trabalho de conscientização das escolas sobre o preenchimento do censo escolar, porque a gente sabendo quem é que está na escola certinho, como está a escola, como né? que está a escola. Um dado que a gente acompanha no Plano Estadual de Educação é a adequação da formação docente. Então, que se fala muito que o ideal é que o professor, ele lecione a disciplina na qual ele está formado. Sim. E um tempo atrás a gente tinha um desempenho um pouco aquém do atual e que na hora de verificar o que estava acontecendo era um preenchimento equivocado, porque o professor ele pode estar em várias escolas, né? Dentro de no mesmo ano ele pode lecionar numa escola da rede estadual, outra municipal, enfim. E aí com esses vários registros, então ele em uma escola ele estava de uma forma e chegava na outra, a escola apagava ou repreenchia, acontecia alguma coisa ali que acabava que o registro dele saía errado. E ali o indicador, depois que o INEP calculava, ele saía um pouco aquém do que era a realidade, né? Então, para a gente que faz estudos, faz pesquisas, quanto mais preciso for o dado, melhor a gente consegue dizer o que precisa ou não ser feito, né? Encontrar ali evidências e ajudar, né, a gestão a pensar nas diretrizes para... Nunca é só um formulário para preencher, né? Sempre tem um propósito por trás, né? Sempre. Acho que tem um porquê, né? Sim, eu tava fazendo o curso semana passada aqui de análise criminal, aí a galera da segurança pública, eles falando, né, como é difícil às vezes no setor deles, ou para lidar com quem trabalha com eles, de fazer entender da importância de você preencher, né, de você incentivar o preenchimento. Que ali não é só, eu tô te dando mais um trabalho. Não, aquilo vai fazer o seu trabalho fazer sentido. Sim. Exatamente. Aquilo dá sentido ao seu trabalho.
né? Talvez a pessoa... Então, às vezes, eu acho que a pessoa não entende muito bem o porquê que tem que fazer e acaba, às vezes, não fazendo. Ou acaba fazendo de qualquer jeito. Porque é importante, porque a gente está trazendo uma eficiência para a política pública. A gente está transformando a vida das pessoas e gastando menos dinheiro com dinheiro público, que você tá indo você é cirúrgico, você vai na raiz do problema. Então você não fica ensaiando, você não fica torrando dinheiro à toa. Você vai na raiz do problema. Então, gente, pelo amor de Deus, não é só preencher um formulário. Você que tá matando aula, tô de olho em você. Acho que a gente tá encaminhando pros finalmente. Já. Tá na hora. A conversa, quando é boa, parece que passa rápido, né? Passa, vai, voa. Exatamente. Pô, ainda mais quando tem alguém com o nome de Deus, né? De Deus na mesa. A conversa tudo mais fica divina. Tudo abençoado. E aí, queria agradecer a Kiara, o Breno e a Fran, né, por participar. Lembrando que o Papo de Pesquisa é um produto dos 50 anos do Instituto Jones. Mas vai continuar, não vai ser só esse ano não, né? Vamos continuar com esse rolê aqui, né? Exatamente. Todo dia que a gente tem uma prosa abençoada assim, tem que continuar. E aí, queria ouvir de vocês o que esperar aí para os próximos 50 anos do Instituto. Kiara. Começando comigo. Vamos usar o R por telepatia? Quem me dera. Como você vê o futuro do Núcleo de Educação no Instituto Jones nos próximos 50 anos? Eu vejo a possibilidade de fortalecimento ainda maior, né, desse núcleo. Quem sabe se nos tornarmos um observatório da educação. A gente está num momento importante para a educação no país, pensando no novo plano decenal de educação, né, 10 anos. Então, e aí, vindo o plano nacional, vem o plano estadual também. Então, uma possibilidade grande de pensar em novos rumos para a educação no país, e com isso o núcleo de educação ser demandado ainda mais para pesquisas, projetos, né? Tamo aí. E o Instituto Jones, a gente vê que ele é extremamente importante aqui no estado, né? Seja para academia, seja para gestão governamental, porque a gente produz dados, mas a gente também produz, como a Fran falou, a gente produz informação, né? Então, isso, pensando que não tem mais como voltar atrás na questão do planejamento, dado e informação é o que pode guiar para chegar a um rumo desejado, né? Então, se a gente quer o estado desenvolvido, o Jones está aí, produzindo conhecimento. E fazendo um paralelo da educação com, sei lá, com mudanças climáticas, não adianta só você saber que tá tudo indo, né, tá tudo queimando, tá quente, tá isso, tá aquilo, e não criar medidas para mitigar isso. Então é o que você tá falando, a gente pega dados, transforma em informação, e essa informação vai ser transformada em conhecimento lá na ponta. Então acho tem que ser divulgado, né? Sim. E você, Breno? Então, pro Instituto ou pro Núcleo de Educação? Pro Núcleo de Educação e para o Instituto Jones para também. Para o Instituto? Nossa. Como a Kiara falou, a gente está num momento importantíssimo para a educação, tanto do nacional como estadual, né, devido à formação do novo plano estadual de educação, nacional e estadual de educação. Então, o Instituto, a gente já está em parceria com a CEDU, com muito dado, muita informação para ajudar nessa formulação desses planos, né? Então, a gente tem como participar ativamente disso. E o Instituto está aí para ajudar mesmo na gestão pública do Estado, através de dados, através de informação. E eu acho que é continuar fazendo o trabalho e ampliar ainda mais, né, a divulgação desses dados, da utilização desses dados e das informações que o Instituto levanta. Eu gosto da divulgação desses dados. Importante. Fala, Fran. Já falaram, né? Tudo. Mas assim, eu falo também sobre o fortalecimento cada vez mais, né? Cada vez maior dessa parceria entre CEDU e Instituto Jones, né? Sim. Que tem, a gente percebe que é cada vez mais, né? Que como o Instituto Jones ele tem auxiliado, né, na realização dessas políticas públicas, né, no auxílio aí dos direcionamentos, dos planejamentos aí, e fortalecer cada vez mais nessa parceria aí com a CEDU. É isso. Isso aí, fomos?
Fomos. Queria agradecer vocês, obrigado pela prosa, obrigado por esse papo de pesquisa, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem no observatório, não, já tô promovendo. No futuro Observatório da Educação aqui no Espírito Santo. E é bacana porque se a gente tem números tão robustos, tão interessantes na educação capixaba, e isso passa pelo trabalho de vocês também. Estão de parabéns. Então, parte disso que vocês pertencem a esses dados também, a essa mudança na educação que é sustentada, subsidiada por dados. É isso. Esse foi o nosso papo de pesquisa com o Núcleo de Educação. Até a próxima. Beijo, gente. Fomos. Até a próxima. A próxima é o quê? Não sabemos, né? Segredo. Sem spoiler. Talvez seja de você matando aula. Vai saber.